E aí, engenheiro? Você é um profissional de sucesso na área da engenharia? Este é o programa Engenheiro Valioso. E neste programa eu ensino você que é engenheiro a subir de carreira e a dobrar o seu salário, mesmo que hoje você esteja registrado como um analista. E o meu nome é Ademar, e eu sou especialista em desenvolvimento de engenheiros. E hoje eu vou te contar o que você pode fazer para se tornar um profissional da engenharia com muito sucesso. É isso mesmo, com muito sucesso. Todos nós devemos buscar o sucesso na nossa carreira. Mas o que é o sucesso na nossa carreira? Cada um pode interpretar o sucesso do seu próprio jeito. Pode ser que você seja bom em fazer projetos mecânicos. Talvez você tenha facilidade em projetos elétricos. Ou você é muito bom em resolver problemas na sua empresa e encontrar o que está errado em uma máquina em específico. E está tudo bem, são coisas específicas. O ser humano, ele não é um super-homem, ele não consegue ser bom em tudo na vida. Mas a gente deve encontrar aquele assunto onde nós somos bons e dominar esse assunto. Só assim nós teremos sucesso na nossa carreira. Em uma das empresas onde eu trabalhei, tinha uma empresa terceira, ela instalava equipamentos lá e era basicamente o meu braço direito quando se falava em instalação de equipamentos. É que um dos sócios dessa empresa, ele era o cara, ele era engenheiro de formação, mas eu preciso tirar o chapéu para ele. Ele dominava a programação do PLC. Como eu disse, ele era o cara quando se falava em programação de PLC. Então, quando um equipamento era complexo demais, não tinha como dar serviço para outra empresa. Se a minha empresa queria um serviço bem feito, se eu não queria dor de cabeça, eu precisava contratar esse cara, pois com ele era certeza que a instalação seria concluída dentro do prazo e com tudo funcionando. E também, quando acontecia de uma outra empresa terceira, ela tinha um problema quando estava instalando um outro equipamento, e essa empresa terceira não estava conseguindo resolver, eu chamava esse cara para resolver para mim. E era só chamar esse cara, que era certeza que em 6 horas ele resolveria o problema. Mas para isso, ele cobrava o preço. Mas a empresa, e eu como gestor da empresa, eu estava disposto a pagar, pois ele resolvia o meu problema e era mais caro a fábrica ficar parada por causa de um problema do que o que ele cobrava pelo serviço. E o que impede você de se tornar esse cara na sua especialidade? Mas com certeza, nesse momento, você está pensando que é impossível você ter sucesso na sua carreira. Este é o nosso subconsciente nos bloqueando, é o nosso cérebro nos bloqueando, é a crença que temos sobre a falta de autoestima ou a falta de merecimento. Foram poucas as pessoas que eu conheci que pensavam diferente, que sempre pensavam positivo, e eles pensavam: eu consigo, eu sou foda. São poucas as pessoas assim. A maioria das pessoas que eu conheci, elas pensavam: será que eu consigo? Será que eu mereço? E com certeza, aquelas pessoas que acreditam que eles conseguem, aquelas pessoas que acreditam que eles são foda, no geral, eles conseguem ter o sucesso na sua carreira. Você conhece alguém assim? E você? Em qual grupo você vive hoje? No grupo dos que sempre acreditam que conseguem? Ou no grupo dos que não acreditam ou têm dúvida se conseguem? E este tipo de pensamento faz uma diferença enorme na sua carreira profissional. Eu acho que é óbvio para você que uma pessoa que acredita, ele vai correr atrás, ele vai fazer acontecer, e aí o sucesso virá naturalmente. Mas eu afirmo que as pessoas que não acreditam ou que têm dúvidas vão patinar e não vão sair do lugar. Acredite em mim, principalmente se você é esta pessoa que está sempre em dúvidas ou que não acredita que pode, você vai patinar também. Como você não acredita, você não tem uma convicção forte e por isso
vai faltar combustível para fazer as coisas acontecerem. Assim, fazendo uma analogia, é como se a pessoa que acredita que pode, ela está num carro abastecido com o tanque cheio e o tanque está cheio de gasolina pódio. E a pessoa que tem dúvida, ela está abastecida com somente 10 litros de etanol no tanque. Então, se os dois precisam andar 500 quilômetros, a pessoa que acredita está com o tanque cheio com combustível de qualidade. E com isso, consegue ir rápido e sem intervalos e chega lá bem rapidinho. Mas a pessoa que está com dúvida, ela está com pouco combustível e ainda de baixo rendimento. Assim, precisa ir parando para abastecer. E a cada parada, ela come uma coxinha, tira uma soneca e vai sem pressa. Esta pessoa, ela chegará lá? Eventualmente ela vai chegar, mas ela vai se distraindo no meio da jornada, pois a convicção não é tão forte. E se bobear, por demorar demais, no meio do caminho, esta pessoa esquece porque ela estava indo para aquele lugar e acaba desistindo ou acaba mudando de rumo. Faz sentido para você? E não é que o primeiro está certo e o segundo está errado. Não é tão simples assim. Segundo a neurociência, nós seres humanos, nós não somos do jeito que somos porque queremos ser assim. Tudo faz parte de uma programação mental que ocorre na nossa vida, a grande parte dela do 0 aos 12 anos de idade. Quando nascemos, temos a nossa HD, o nosso cérebro zerado, e quando vamos vivendo, vamos armazenando nele o que vimos, ouvimos e sentimos, e vamos lá a cada experiência armazenando ela na nossa HD. E cada pessoa é única, e cada pessoa processa o que viu, ouviu e sentiu da sua forma e armazena o que ela achou que foi intenso para ela. O meu pai falou que eu não sei fazer direito. Bzzz, gravar. A minha mãe disse que eu não consigo nem arrumar a cama. Bzzz, gravar. O meu irmão tira notas boas e ele é elogiado, mas eu tiro notas medianas e eu não recebo nenhuma atenção dos meus pais. Eu sou inferior ao meu irmão. Bzzz, gravar. Eu já te falei para não fazer isso, menino. Putz, eu não sirvo nem para ajudar a minha mãe a arrumar a mesa para o almoço. Bzzz, gravar. Para o filho mais velho, a mãe coloca um pedaço de bolo grande e para o filho caçula, um pedaço de bolo menor. Aí, o caçula acaba pensando: putz, ele gosta mais do meu irmão do que de mim. Bzzz, gravar. E aí, você já passou por algumas dessas experiências no passado? Todas essas experiências são experiências que nos fazem ter baixa estima, que fazem a gente achar que a gente não consegue fazer as coisas direito. Se eu não consigo fazer as coisas direito, então é melhor nem tentar. E tudo isso está gravado aí na sua HD, aí na sua cachola. E o mais incrível, você nem percebe isso. Mas acredite em mim, está tudo aí. Está tudo aí gravadinho no seu cérebro. E quando acontece algo similar na sua vida, você se baseia nessa experiência inconscientemente, nesta emoção que você sentiu no passado e toma uma decisão baseada nisso. E como eu disse, inconscientemente, você não percebe isso. Por isso, as suas decisões, quando você tem um sentimento de baixa estima, é diferente de uma pessoa que tem estima alta. E a vida é feita de decisões. Então, a cada decisão errada que você toma devido a essa baixa estima, a sua vida dá uma guinada para a direção errada. Então, enquanto a pessoa que acredita provavelmente teve uma infância onde as pessoas em sua volta o incentivavam a fazer as coisas, falavam que elas eram capazes e que elas merecem, mas pelo outro lado, as pessoas que não acreditam viveram uma infância onde elas eram desprovidas, sempre era menos,
onde as pessoas em sua volta falavam que as coisas sempre eram difíceis ou impossíveis, mesmo antes de fazer. Eu lembrei de uma passagem que aconteceu aqui na minha família. O meu primo, com 8 anos de idade, ele ia descer de tirolesa. Os pais, eles estavam incentivando ele a descer, falando que ele consegue, que ele é capaz, que era para ele não ter medo. Aí chega aquele tio mala e começa a falar: Desce daí, menino. Você não é homem, não. Você é medroso. Você vai cair. Você tem medo de altura. É uma brincadeira que acontece muito na nossa vida, não é verdade? Mas quais sentimentos meu primo gravou naquele momento? Como esta passagem vai influenciar a vida dele? Talvez nunca saberemos, mas isso pode ter moldado toda a vida dele a partir daquele momento. Sei que é difícil de compreender estes conceitos, mas é isso que a neurociência estuda e que ela ensina. A neurociência é um assunto complexo, mas o que eu quero dizer aqui é que se hoje você tem esse pé atrás, se você não acredita ou se você tem dúvidas sobre a sua capacidade, no geral, isso vem da sua infância. E não é culpa dos seus pais, não. Os seus pais também são vítimas, pois provavelmente eles também foram criados assim e aprenderam assim dos seus avós, que consequentemente aprenderam dos seus bisavós. Assim, são gerações fazendo errado e você é uma pequena parte de toda essa história. Mas isso pode ser mudado. Você pode mudar isso. Dizem que para resolver um problema, 50% é você saber que tem um problema. Então, saiba, você tem um problema. Todos nós, seres humanos, nós temos problemas com relação à rejeição e com a falta de merecimento. Todos os seres humanos possuem crenças limitantes. Todos os seres humanos foram rejeitados em algum momento da sua vida. E a grande maioria de nós paramos nesse momento e ficamos amarrados a ela como se fosse uma âncora. E isso tudo através do nosso inconsciente e a gente não percebe. E devido a isso, nós não conseguimos dar passos para frente. Com isso, ficamos patinando, patinando, patinando na vida. Então, aceite, você também tem este problema. E para resolver, não é fácil. Precisará de suporte de pessoas especializadas no assunto. Procure essas pessoas, consiga ajuda e se desamarre dessas crenças limitantes. E com isso, você se tornará um profissional de sucesso na sua carreira. São psicólogos, mentores emocionais, espíritas, constelação familiar. Existem várias formas de você se livrar dessas crenças. Infelizmente, estas áreas são áreas que para nós engenheiros não fazem tanto sentido. Eu mesmo, no começo, eu duvidei muito disso. Mas hoje eu acredito e acredito em mim. Existem excelentes profissionais nessas áreas que fazem um trabalho excepcional. Mas também, como em todas as áreas, infelizmente existem os charlatões. Então, vá por indicação. Procure a indicação de alguém que você conheça e que já tenha feito. E aí, faz sentido para você? Sei que é um assunto complexo e difícil de digerir, mas convido você a olhar dentro de você. Qual sentimento te domina? O sentimento do eu consigo, você é o positivo? Ou o sentimento do será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu mereço? Treine e busque ajuda para que o seu sentimento seja sempre de eu consigo, e com isso o sucesso virá com toda a certeza. Pense positivo, pense sempre eu consigo, e faça 2025 um ano de virada para a sua carreira e para os seus ganhos. Me siga ou se inscreva no meu canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.